Aí vou começar a gravar também, para daqui a pouquinho, quando a gente começar. Esperar só mais 2 minutinhos para todo mundo entrar. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom. Se alguém quiser ligar a câmera também, para a gente olhar para todo mundo, conseguir tirar uma foto para as redes sociais da Moai também, fiquem à vontade. A gente gosta de ver as carinhas de vocês. Se a gente for começando daqui a pouquinho também, a galera for entrando aos poucos, não tem problema. Aí a gente vai só admitindo e a galera pega aí com o bonde andando já. Beleza, Flávio? Beleza. Mas ainda tem algumas pessoas entrando. Galera que está entrando agora, sejam bem-vindos. Estamos esperando algumas pessoas mais entrarem, depois a gente dá continuidade. Esperar aí mais um minutinho. Oi, Karine, boa noite. Tudo bom? Seja bem-vinda. Se alguém também tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, quiser conversar com o Flávio, com a Deise, com o Chicão, pode mandar as perguntas aqui no chat, que a gente vai responder no final, beleza? Então, podem ir mandando aí o que vocês precisarem, que a gente vai estar mediando aqui a conversa com vocês. Mulher, eu acho que a Rosinha não foi embora de casa, não. Tem alguns áudios ligados, se quiserem colocar no mute. Eu já mutei aqui. Ainda tem gente entrando. O pessoal chega um pouquinho atrasadinho, mas tá tudo certo. Sejam bem-vindos, pessoal que entrou agora. A gente está esperando todo mundo entrar para a gente começar. A princípio, galera, o evento vai até às 8 horas, ok? Então, estejam preparados aí para estar participando ativamente até às 8. Acho que vai ser super interessante esse assunto com o Chicão, com o Flávio, com a Deise. Para quem não conhece, o Flávio é nosso parceiro estratégico da Proativa Comunicação. O Chicão é da R2, agora R2 com você, né, Chicão? E também tem essa pegada de sustentabilidade, que vai agregar muito no nosso bate-papo de hoje. E a Deise, que é a fundadora aqui do Impact Hub de Brasília. Então, estamos aí com um time forte hoje para esse assunto super importante do nosso Papo Proativo. Então, se alguém também quiser participar, mandando perguntas no chat, a gente vai estar aqui mediando. E o Flávio vai ser o nosso host de hoje, nessa noite. Então, ele vai estar mediando aí a entrevista com a Deise e com o Chicão. Beleza? Conforme as pessoas forem entrando, eu vou admitindo aqui, mas eu acho que a gente já pode ir começando. Então, Flávio, passo a palavra para você. Sejam muito bem-vindos, gente. E agora o Flávio vai comandar aqui o resto do bate-papo, por enquanto. E podem ir mandando tudo que vocês tiverem de dúvida, mandem aqui no chat que eu vou mediando. E ficará gravado, beleza, galera? Então, eu vou deixar tudo gravado e provavelmente amanhã a gente já consegue disponibilizar para quem não participou. Ou se alguém precisar sair mais cedo também, não tem problema. Beleza? Então, vamos nessa, Flávio. Maravilha. Boa noite, pessoal. Queria agradecer a Moai, né, por essa oportunidade de trazer mais uma edição do Papo Proativo, que é um projeto que existe há 9 anos dentro da Proativa, sempre trazendo temas ligados à comunicação. O objetivo é estabelecer uma relação pedagógica com o mercado, buscando trazer com profundidade os temas, os assuntos que, às vezes, o empresário não conhece muito bem, e a gente convida especialistas para falar sobre esses temas, né? E nessa edição a gente está realizando aí em parceria com a Moai e com o apoio da Impact Hub.
Eu sou Flávio Rezende, eu sou jornalista de formação. A Proativa tem 20 anos de mercado, eu tenho 26 anos de carreira. Nossa atuação é com comunicação corporativa e gosto muito de trabalhar com comunicação, né? Escolhi essa profissão realmente por amor. Hoje eu convidei aqui para o Papo Proativo duas pessoas que eu admiro bastante, que acompanham o trabalho, né, já há bastante tempo. Uma desses convidados é a Deise Nicoleto, que é a fundadora da Impact Hub. Obrigado, Deise, pelo aceite aí do convite, de estar participando do Papo Proativo. Flávio, eu que agradeço o convite, é um prazer aqui compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. Agradeço ao Moai também e ao meu parceiro de bancada, né, de longas lives, aí o Chicão, de dividir aí comigo. Então, estou bem animada para fazer esse bate-papo aí com o pessoal. Muito bom. Apresentando a Deise, daqui a pouco eu falo do Chicão. Ela é fundadora da Impact Hub Brasília, ela é economista e pós-graduada em administração estratégica, com especialização em negócios sociais inclusivos. Trabalhou anos com planejamento estratégico em multinacionais e startups. Em 2015, começou a dedicar-se ao ecossistema de negócios sociais e de impacto positivo. Hoje busca, com suas ações, tornar o mundo um lugar melhor e mais igualitário. Que apresentação, hein? Pois é, essa é a minha motivação aí, da gente fazer as nossas pequenas ações, trabalho de formiguinha, ajudar a transformar o mundo aí. Muito bom. Não podia ter uma pessoa melhor, né, para estar aqui hoje. Te agradeço. Bem, o nosso segundo convidado, então, é o Francisco Nilson, mais conhecido como Chicão. Obrigado, Chicão, por estar aqui hoje com a gente também. Obrigado, Flávio. Obrigado ao Moai aí pelo convite. É um prazer. Eu sou Chicão mesmo. Se sair por aí perguntando, não, porque eu conversei com o Francisco, o povo vai falar que quem é essa pessoa, né? Então, meu nome é Chicão, meu apelido é Francisco Nilson. Mas obrigado aí pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês. Chicão é diretor de sustentabilidade da R2 Produções, ele é carioca, radicado em Brasília, faz questão de dizer que ele é pai e marido. Ele começou na vida profissional achando que o seu propósito era salvar a natureza. Hoje, ele cria serviços sustentáveis para engajar os humanos na tarefa de se salvarem com a natureza. Ele é biólogo, mestre em desenvolvimento sustentável, pós-graduado em relações internacionais, ele é designer de serviços, mentor, palestrante, especialista em inovação sustentável. Há mais de 17 anos, ele se propõe a criar soluções inovadoras que promovam o encontro entre negócios, pessoas e o planeta, o famoso ASG ou ESG. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Atualmente, ele está à frente, né, da sustentabilidade de eventos, cuja audiência soma mais de 420 mil pessoas anualmente. Além disso, ele mentora organizações de variados setores, sendo envolvido no desenvolvimento de negócios na área de moda, tecnologia, educação e arte. Muito bem, Chicão. Que currículo, né? Bem, eu queria então começar dando boas-vindas para quem está entrando, né? A gente hoje vai falar sobre como a comunicação, né, e o impacto social podem contribuir, podem fortalecer a imagem das organizações. Eu queria começar, o evento é um talk show, né? É uma entrevista, na verdade. Eu queria começar com a Deise, perguntando que muita gente acha que sabe, mas é importante a gente conceituar o que é impacto social. Eu queria perguntar para a Deise, então, isso. O que é impacto social, Deise? Bom, Flávio, é bom a gente começar mesmo com esse termo, né, para a gente conseguir distinguir algumas ações e como as organizações se situam, né. Então, pela definição que a gente usa, que é uma definição acordada aí por vários estudos, enfim, e pela Aliança pelo Impacto, que é uma organização que olha para isso aqui no Brasil e a nível global, né, negócios de impacto são negócios que surgem para resolver um problema social, então ele nasce para resolver isso, né? Esse é um dos principais conceitos. Ele tem sustentabilidade financeira, então não é uma ONG, não é filantropia, e ele mensura o impacto, ou seja, além dele ter os indicadores de resultado financeiro,
ele tem muita clareza dos indicadores de impacto, ou seja, o que, que a ação dele efetiva está provocando e gerando para o ecossistema. Então, essa é a base para a gente conseguir falar, né, e conceituar todo mundo aqui sobre o que são negócios de impacto, né? E aí, no meio disso aí, tem uma discussão do que é negócios sociais, né, que veio lá do Yunus, né, que como é que ele conceitua isso, e tem uma questão muito da distribuição desse valor das pessoas que estão conectadas nesse negócio, mas o princípio é esse. Assim. E quando começou? Porque eu acho que não é uma novidade, né? Eu acho que negócios sociais existem há muito tempo, mas a gente tem escutado falar mais sobre esse assunto nos últimos anos. Por que isso, David? Assim, o pai dos negócios sociais, né, é o Yunus, né, que ele é Prêmio Nobel da Paz, até inclusive, vale depois procurar o livro dele, Chicão fã também, né, do Yunus, todos somos, né, mas eu acho que esse boom, né, eu acho que até o ecossistema é muito novo, assim, então, esse conceito começou lá em 2005, lá em Londres, né, 2003, por aí. Então, ele é muito novo, até nesses países que são mais desenvolvidos e que têm um olhar mais ecossistêmico do que um olhar só autocentrado para a organização, né? E eu acho que esse movimento, né, que a gente está vendo, e foi muito agravado agora com o Covid, né, das pessoas pararem, né, ou as organizações pararem de se autocentrar e olhar para o ecossistema, né, parar de olhar para o acionista, né, para quem está lá na organização, mas para olhar para todo mundo que está envolvido, né, desde do fornecedor, da pessoa que trabalha na organização. Então, isso fez essa mudança de olhar, né, e a gente começar a entender também, endereçar esses problemas e entender que problemas podem gerar negócios e soluções e que sejam boas para o ecossistema como um todo. Então, todos esses fatores aí começaram a ter esse boom, né, para a gente entender o que é negócio de impacto, esse termo vir e ser mais trabalhado, e as pessoas começarem a empreender nesse campo, né? Então, eu acho que esse é um dos fatores que... E sem falar, assim, do principal, né? A gente está vendo um monte de problema socioambiental que está aí escancarado o tempo inteiro, né? A gente pegar os dados aí, Chicão, enciclopédia dos dados de problemas que a gente tem. Não tem mais como, na verdade, a gente pensar em fazer negócio sem olhar para o ecossistema que está envolvido, né? Não tem mais, assim, vira ou não, ou vira, né? Então, esse é o olhar, assim, por isso que está tão em voga. Muito bom. Algumas pessoas estão perguntando se a reunião, se o Papo Proativo está sendo gravado. Está sendo gravado, depois a Moai vai disponibilizar, né, nos canais dela, a Proativa também. Chicão, queria saber como que essa história da sustentabilidade surgiu para você, em que momento isso passou a fazer parte da sua vida? Rapaz, depende, viu? Você quer as raízes mais profundas ou uma coisa mais recente? Porque, meu irmão, dá para falar muito. Eu vou fazer uma coisa mais recente, tá? Essa coisa da sustentabilidade surgiu para mim, cara. Eu sou biólogo de formação e surgiu para mim quando eu fui para o mercado e eu não queria ser... Eu fui treinado para ser cientista. Lá na UFRJ, da onde eu vim, ou você vai ser cientista ou você vai ser professor. Você é treinado para ser uma dessas duas coisas, tá? Eu não queria ser nenhuma coisa nem outra. Fui para o mercado de consultorias ambientais, me decepcionei profundamente e fiquei sem rumo. Eu queria continuar atuando na área ambiental. Primeiro era ambiental, hoje em dia é socioambiental, né? Mas eu queria trabalhar na área, mas eu não me via em nenhum das três possibilidades, né? E aí eu trabalhando na área ambiental, né, na área de consultoria ambiental, principalmente no Rio de Janeiro, licenciamento principalmente da indústria do petróleo, né, que é o forte do Rio de Janeiro, eu achava que eu tinha que criar coisas para salvar o mico-leão-dourado, a baleia jubarte, a onça pintada, o gato do mato e por aí vai, né? Eu achava que eu tinha que criar coisas para salvar a biodiversidade brasileira, os ecossistemas brasileiros. E eu não entendia, simplesmente não entrava na minha cabeça como é que uma coisa tão importante quanto as condições para a sobrevivência humana no planeta não despertassem nem a curiosidade das pessoas. Não despertassem o mesmo frisson nas pessoas que o último lançamento da Apple. Então, que o último lançamento do filme dos Vingadores, né? E eu não entendia isso. Eu falava, porra, assim, desculpa, gente, palavrão aí eventualmente vai sair, tá? Foi mal. Mas assim, eu não entendia como é que pode
Pô, beleza, eu me amarro em filme da Marvel, eu vou em todos, né? Eu admiro a Apple, saca? Mas assim, eu não entendi uma parada que, meu irmão, vai dizer se a gente vai sobreviver ou não, se a gente vai ter uma qualidade de vida legal ou não. Essa parada simplesmente não interessa às pessoas, né? E eu fiquei muito com isso na cabeça, comecei a achar que o problema era da humanidade mesmo e tal. E aí eu comecei a descobrir maneiras, comecei a descobrir métodos, ferramentas e técnicas para trabalhar essas coisas de uma outra forma. E eu descobri no meio do caminho que a onça-pintada, o mico-leão-dourado, a ararinha azul, eles não são os sujeitos do processo. Eles são objeto. Os sujeitos do processo somos nós. São seres humanos que vão salvar a onça-pintada. A onça-pintada não se salva sozinha. São seres humanos que vão recuperar o rio Tietê. O rio Tietê não se resolverá sozinho, pelo menos não com a gente por perto, do jeito que a gente vai, né? O problema das favelas não vai se resolver por si próprio, né? O problema da desigualdade econômica que só se agrava no mundo não vai se resolver por si próprio. Então, o que acontece? Eu descobri que, então, o meu papel não era salvar o mico-leão-dourado, não era resolver a desigualdade, o meu papel era criar produtos e serviços que tornasse interessante para as pessoas, tanto quanto o último lançamento do universo cinematográfico da Marvel, tornasse a coisa tão interessante quanto o último fone de ouvido sem fio da Samsung ou da Apple, né? E que, quem sabe, um dia que as pessoas durmam na fila do próximo lançamento do WWF, tanto quanto dormem na fila do próximo lançamento do iPhone, né? Então, que isso gere um frisson nas pessoas tanto quanto. Então, eu descobri que o meu papel era esse, era criar esse jeito de engajar a sustentabilidade que torne a audiência interessada e ajude a se salvar, porque, vamos combinar, assim, a gente some do planeta, a gente como espécie some por aí do planeta, e vocês têm alguma dúvida de que o planeta Terra vai continuar existindo, a biodiversidade do planeta Terra vai parar de diminuir, vai começar a aumentar com o nosso sumiço? Ou seja, nós somos absolutamente irrelevantes como espécie, como única espécie na história do planeta. Ou seja, ou a gente se salva, galera, ou vai ficar muito difícil para a gente. Então, ou a gente vai tornar assuntos como negócios de impacto uma coisa tão maneira quanto o último investimento do Jorge Paulo Lemann, ou a gente vai estar numa situação muito complicada como espécie. E aí, enfim, começou desse processo aí. E essa descoberta desse meio, né? dessa forma de fazer isso, como que se deu, Chicão? Cara, eu comecei a ver que no caldeirão de influências tinha muita coisa da biologia, né? Mas também tinha muita coisa que eu sequer tinha ideia de que existia na faculdade, né? Então, eu fui estudar relações internacionais, fui ver as conexões internacionais, porque o assunto ele é transdisciplinar, né? As questões da sustentabilidade, negócios de impacto, etc. Ele é transdisciplinar e ele é transnacional. Vamos combinar que a mudança do clima, um período de mudança do clima, ele não respeita se a mudança do clima está acontecendo no Mato Grosso do Sul, se está acontecendo no Paraguai. Ele não respeita se está dando 50 graus Celsius no Canadá ou se está dando em Idaho, nos Estados Unidos, né? Então, ele é transnacional. Então, eu fui estudar relações internacionais e vi que existe uma articulação internacional gigante, assim, os regimes ambientais ou socioambientais internacionais são gigantescos e vi as possibilidades internacionais. E depois fui fazer uma formação em design de serviço e eu aprendi eu primeiro vi as possibilidades internacionais. Quando eu fiz design de serviço, eu aprendi a construir esses serviços que eu achava, eu descobri a raiz, sabe? Como é que a Apple consegue fazer o que ela faz? Como que a Marvel consegue fazer o que eles fazem, né? Eu descobri a raiz, descobri a fórmula deles, né? Então, daí que vem tudo, o design de serviço e essa mistura entre relações internacionais, biologia e design de serviço virou um caldeirão de influências assim bem singular, mas que me ajudou a enxergar as possibilidades quando eu chego numa organização para mentorar, para dar uma palestra, dar um curso, workshop, sei lá. E na R2 mesmo, né? Assim, se você vê o histórico da R2 até 2017, é uma coisa, de 2017 para cá, esse virou um atributo da marca. Não é uma coisa que a gente esverdeou um produto da empresa, né?
Isso virou um atributo da marca. A gente não fala com nenhum parceiro estratégico sem o pilar da sustentabilidade, né? O nosso comercial fala de sustentabilidade. Acho que esse é o principal, assim, é onde eu me sinto mais feliz, saca? Quando eu vejo o nosso diretor comercial, ele é o primeiro a defender a sustentabilidade na conversa com grandes players do mercado, né? O nosso diretor financeiro, ele é o primeiro a criar mecanismos financeiros para defender esse assunto dentro da empresa. Então, assim, a gente chegou num nível em que a empresa, em que o tema deixa de ser um grande mistério, um grande tabu, uma grande fonte de despesas, e hoje esse assunto é um atributo da marca, é um diferencial de mercado e uma coisa que alavanca a nossa marca, a nossa comunicação e por aí vai. Bom, depois eu quero saber sobre como isso acontece efetivamente na R2. Mas, antes disso, eu quero perguntar para a Deise sobre a conexão dela com esse tema, porque a Deise é economista, né? E a gente conversou um dia, ela me falou que ela não tinha nada a ver com o negócio social, ela atuava em outra frente. Como você caiu nesse ecossistema, Deise? Bom, isso veio muito por uma sensação pessoal, assim, né? De um questionamento do como é que eu podia colocar minhas habilidades para um mundo que eu entendo que seria melhor, né? E muito com o que o Chicão falou também, que assim, eu estava trabalhando lá economista, né? Eu falo muito isso quando eu falo com jovens, principalmente sobre um programa que a gente tem de finanças, que assim, sou economista, lido com dinheiro, sempre trabalhei na área de finanças, né? E o dinheiro ele é muito importante para a gente conseguir realizar as coisas, né? Nesse mundo que a gente vive hoje, ele é um meio de realização. Então, eu tinha uma dor, assim, que era como é que eu posso colocar essa minha habilidade de olhar para esse dinheiro, mas eu também posso fazer coisas boas para as pessoas, né? E para mim, isso na minha cabeça não se encaixava. Eu acho que não se encaixa em muita gente ainda. Poxa, como é que eu posso, né? Principalmente pelos conceitos que a gente tem, né? Preconceitos aí de dinheiro e fazer o bem, né? Parece que fazer o bem e ter dinheiro, eles não são duas coisas que elas não coexistem, né? E isso me chamava muita atenção e eu questionava muito, foi aí que eu descobri esse ecossistema de negócio de impacto, né? Na época eu estava morando em São Paulo ainda, trabalhando lá, eu comecei a conhecer algumas pessoas, comecei a fazer aquela coisa bem cara de pau de empreendedor, né? Manda um e-mail, fala, fulano, quero conversar, quero entender o que é esse ecossistema. E aí eu comecei a entender que, na verdade, existia um meio do caminho, né? E a Artemisa, né, que é até parceira do Hub, ela tem uma frase lá que é ganhar dinheiro e fazer o bem, porque não ficar com os dois, né? Mais ou menos isso. Estou até parafraseando aqui. E aí eu cheguei nesse ponto e falei assim, nossa, eu posso fazer ações e colocar as minhas habilidades para fazer coisas que fazem bem para o mundo, né? Para todo mundo que está em volta, mas eu também posso ganhar dinheiro, porque aí eu consigo realizar mais coisas, né? E foi essa virada de chave, assim, e essas conexões que eu fui fazendo que eu vi que eu poderia atuar dessa forma. E aí, desde 2015, comecei a me conectar com o ecossistema, né? E aí entrei nessa jornada aí do Impact Hub, né? Para quem não sabe, a gente é um ecossistema que está em 121 cidades no mundo, né? A gente é um modelo super inovador de organização horizontal, enfim, a gente atua em rede. E pegando até um gancho, né, do que o Chicão falou, assim, né, desse posicionamento do todo, né, porque é isso, você começa a mudar o seu olhar e entender que qualquer ação que você faz no ecossistema, ela afeta todo mundo, não é uma coisa autocentrada. Então, você começa a perceber que você pode mudar com essa atitude, você pode trazer mais gente junto, e isso é coletivo. Então, você começa a olhar para todo mundo que está envolvido, né? São pessoas que estão ali como fornecedores, são pessoas que estão recebendo seu produto, são pessoas que estão envolvidas com você. Tudo isso pode ser afetado, né? E aí, esse olhar muito ecossistêmico me tocou e eu comecei a mudar e atuar dessa forma, né? Então, para mim, hoje faz muito sentido. Hoje eu não consigo olhar sem pensar de como é que essas minhas ações podem, né, desde do que o Impact Hub faz, para o ecossistema, né? Então, está tudo conectado. Se a gente não fizer nada hoje aqui, não vai mudar e vai ser muito pior. Então, a gente tem que ter essa consciência e começar a entender que, sim, a gente pode fazer negócio, a gente pode ganhar dinheiro, a gente pode fazer coisas boas para o nosso planeta e para as pessoas, né? Bom,
Para quem está entrando agora, a gente está no Papo Proativo, falando sobre comunicação e impacto social e como isso pode fortalecer a imagem das organizações. Quem quiser deixar a câmera aberta, é interessante a gente estar acompanhando vocês também, olhando nos olhos de vocês, mesmo que virtualmente. Você também pode deixar a sua pergunta aqui no chat, né? Ao final, a gente vai encaminhar para os nossos convidados e vamos em frente. Chicão, sobre a R2, assim, o que é dentro... A gente conversou outro dia e você me disse que é impossível pensar em R2 sem sustentabilidade, né? E você disse hoje que está inserido no DNA da empresa. Em todos os projetos que você desenvolve. Você quer falar um pouco sobre esses exemplos, os projetos dessas iniciativas? Bom, eu convido, assim, se eu for falar isso aí, meu irmão, abre mais uma hora de fala aí. Mas, assim, eu queria convidar a galera aí, quem tiver interesse em conhecer, a gente acabou de mudar, né? Vocês estão sabendo, né? R2 Produções não existe mais. Nós viramos uma empresa de entretenimento chamada R2 com você. A gente ainda está estruturando o nosso site, já tem muita coisa no site, mas em muito breve a gente vai colocar lá todos os nossos relatórios de sustentabilidade. Eu convido quem quiser mergulhar nesse assunto a entrar lá. Na nossa página do YouTube, que se chama Transpiração, o nosso braço educacional na R2, em parceria com a Escola Caixa, o Transpiração, tá lá uma série muito maneira que eu tive a alegria, o prazer, a honra de dividir a bancada com a Daisy, querida amiga, parceirona aí, o pessoal do Impact Hub. A gente trouxe 300 mil exemplos de resultados e etc. Lá no Caixa Verde, essa série sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Está lá tudo desenvolvido. Tudo isso para dizer, galera, tem assim, está amplamente documentado, tá? Esse processo da R2, mas eu queria só dizer que hoje na R2, assim, o processo funciona assim como a gente pensa hoje, vai ter que pensar a cenografia, vai ter que pensar o projeto, vai ter que pensar o orçamento desse projeto, desse empreendimento, enfim, vai ter que pensar a comunicação e tal. A gente pensa assim, qual é o nível de ambição da sustentabilidade para esse empreendimento? A gente sempre pensa assim, alguma coisa tem que ter, né? Então, pode ser que seja um empreendimento que a gente, por questões estratégicas, não ache que tem que ter uma sustentabilidade mega ambiciosa, mas sempre tem que ter alguma coisa. E tem alguns outros empreendimentos em que a sustentabilidade é mais ambiciosa, né? Ou pelo menos ela tem uma identidade própria. Por exemplo, na Surreal, a Surreal é o nosso evento premium, né? É o nosso evento mais que a gente entrega assim, tudo que a gente conseguiria entregar num evento a gente entrega na Surreal. Assim, a Surreal, do ponto de vista de sustentabilidade, ela existe muito mais para a sustentabilidade na Surreal é muito mais para fazer o contraponto ao luxo do que para querer fazer vanguarda e tudo mais. A vanguarda ali é temática, é um pouco diferente, saca? A gente quer ali mostrar que o luxo, que as coisas de bom nível naquela noite, existem como suporte à boa experiência. Essas coisas não existem por si. Não é porque tem uma vodka premium, sei lá, do Caramba 4, feita com água da Islândia, do Caramba 4, cheia de frescura. Por que a gente coloca uma coisa do ponto de vista de sustentabilidade, de identidade de um evento como esse? Por que a gente coloca o luxo ali, uma coisa assim de alto nível? Porque a gente não quer que você se preocupe com a qualidade da comida que você está comendo. A gente não quer que você se preocupe com a qualidade da bebida que você está bebendo. A gente não quer que você se preocupe com a qualidade do atendimento que você vai receber. Sabe por quê? Porque a gente quer que você se preocupe em aproveitar a noite, aproveitar a experiência e fazer conexões com as pessoas. Então, por exemplo, você me pediu um exemplo, né? Na Surreal, a sustentabilidade existe muito mais para mostrar para as pessoas que o que vale é a experiência e a conexão com as pessoas que estão ali com você dividindo aquela noite épica, do que tirar uma fotinha no Instagram dizendo que você está bebendo aquela vodka XPTO luxuosa do Caramba 4, entende? Então, o luxo é um suporte, não vou nem parar de falar luxo aqui, tá? Mas produtos de alta qualidade, produtos e serviços de alta qualidade são um suporte para o desenvolvimento da experiência, tá? Então, essa é a identidade da Surreal. E a gente quer trazer para a Surreal uma identidade de festival. Então, um contexto de comunidade que frequenta um determinado festival, no caso, a Surreal.
Então, a sustentabilidade está muito mais ligada nisso. É claro que a gente continua fazendo o nosso dever de casa, como evento lixo zero, como evento carbono neutro, como evento que tem uma contrapartida social para a comunidade, que arrecada alimentos. A gente continua fazendo esse dever de casa. Mas, assim, a gente foca um pouco menos nisso, nessa sustentabilidade hard, vamos chamar assim, e a gente, no caso da Surreal, foca um pouco mais na sustentabilidade soft, né? Que é uma sustentabilidade que procura inocular nas pessoas uma mensagem que não seja focada em tiração de onda, porque eu estou na Surreal, fotinho no Instagram, dizendo que eu posso e você não pode. Muito menos isso e muito mais. Aproveite essa noite épica com essas pessoas que estão perto de você e porque o resto todo deixa com a gente, que a gente cuida. A gente vai cuidar de você como ninguém nunca cuidou numa noite. Essa é a ideia. Então, essa é uma possibilidade. Como é que a sustentabilidade pode atuar para além da engenharia ambiental, para além dessas coisas que todo mundo, né, acha que a sustentabilidade é. Então, aqui no Na Praia, a gente, por exemplo, quer ser mega vanguardista, a gente quer tudo. A gente quer, meu irmão, chutar a bola lá no internacional, sabe? A gente tem uma ambição mais megalomaníaca com a Surreal, né? Do que com a Surreal não, com Na Praia, do que com a Surreal, por exemplo. Então a gente vai ajustando a identidade do que a gente faz, dos empreendimentos em que a gente se envolve dessa maneira. E tira um pouco esse estigma de que a sustentabilidade é você paga ali 2 pastéis e uma Coca-Cola ali para o time de sustentabilidade e deixa lá que eles resolvem, depois a gente faz uma comunicação mequetrefe aqui e tá tudo certo, faz um greenwashing do caramba aí e passou reto o assunto, né? Então, enfim. Sei, falei pra caramba, respondi, velho. Respondeu sim. Tá. Ô, Deise, você falou sobre os atributos, né, dos negócios sociais, e um deles é a mensuração. Eu escuto dizer que é uma das fases mais complexas, em que é você mensurar e você apresentar os resultados. Como tem sido isso no ecossistema do Impact Hub? Como você tem visto esses desafios serem, de alguma forma, sanados? Sabe, Flávio, esse é uma das maiores assim, desafios e dores do ecossistema, porque muitas organizações não fazem a mensuração, né? E a gente vê muita gente, né? Acho que eu falo do WASH aí, que é social WASH, tem os WASHs todos aí possíveis, que é aquilo, né? Vou lá, coloco a ODS ou falo, estou fazendo sustentabilidade, só que e aí? O que você está trazendo efetivos de números, né? Porque ao mesmo tempo que você mensurar quantos clientes estão circulando na sua empresa, quanto que você está gerando de receita, quanto é despesa, você tem que fazer o mesmo para isso, né? E é muito interessante que eu estava até lendo uma matéria que me mandaram essa semana de uma empresa, deixa eu só até lembrar o nome aqui, que eu até anotei, que eu achei sensacional. Eles estão fazendo uma mensuração com o INSPER, e é a Zen Club, que é uma empresa de impacto social que ela ela conecta psicólogos e pacientes. E eles, junto com o INSPER, eles fizeram essa mensuração, e para vocês terem ideia que cada R$1 que eles investem, eles têm de retorno 8,4. Então, eles conseguiram entender que é muito, né? Eu falei, gente, fiquei até emocionada quando eu vi isso. Então, o que quer dizer? Que todas as pessoas que foram tratadas, né, nesse processo, por essa plataforma, eles conseguiram gerar renda e eles fazem todo um cálculo, né? Então, você consegue comprovar efetivamente que está retornando isso. Só que ela existe, para você fazer mensuração, existem várias formas, né, de fazer isso. Desde algumas plataformas do próprio Sistema B, né, que é uma organização que faz isso. Você pode criar seus próprios indicadores, só que exige ter muita clareza e uma construção nesse processo, né? A gente faz várias consultorias até nesse sentido, porque você tem que ter muito claro o que você quer gerar ali para extrair esses indicadores e construir eles e mensurar, né? Porque aí vai ser conta, assim, a partir do momento que você consegue falar, vou atacar aqui o DS1, vou pegar essa meta aqui, vou botar isso no meu negócio. Você tem que trazer isso para números, né? Porque aí você, contra dados não há argumentos, né? Você consegue quantificar. Só que essa prática, até se a gente for pensar em gestão todo, essa prática nos negócios em si, ela já a simples gestão já é muito, ela não é tão boa, né, no geral.
As pessoas sofrem para fazer gestão, né, ter esses indicadores. Aí imagina você mensurar impacto, que às vezes você está falando de uma coisa que vai ter um retorno daqui 10 anos, né, que não é uma coisa rápida, né, porque a gente está falando de transformação social, exato, a gente está falando de mudanças ecossistêmicas. Então, ela exige um processo e um desenho muito detalhado, né? Você precisa de ferramental, você tem que procurar pessoas que sabem fazer essa mensuração. E isso é uma coisa muito importante que ela tem que estar ali, porque aí você consegue comprovar e falar que efetivamente está fazendo essa mudança, né? Então, é uma dor, ela existe, e a gente está trabalhando para que todo mundo consiga entender essa mensuração, usar as ferramentas que existem para conseguir mostrar, falar, olha aqui, ó, gero tanto de lucro, mas também estou fazendo isso aqui, né? Então, é bem importante. Chicão, você concorda que essa é a maior dor desse... Eu concordo. Desculpa, Chicão, né? Eu sei que você concorda, Deise. Eu concordo com você, Deise. Cara, é o seguinte, bicho. Eu vejo um pouco a área de negócio de impacto aí, tipo uma nova área nas ciências, em que a galera tem que se firmar como ciência. Tipo assim, eu fico pensando assim, a galera da psicologia, quando a psicologia começou a se firmar como ciência, a galera entrou numa onda quantitativa, né? Então, tinha lá os psicólogos comportamentais, né, skinnerianos e o caramba, que os caras entraram numa lombra quantitativa, transformar tudo em parada estatística e mostrar correlações quantitativas. E com o tempo, né, a psicologia se firmando como ciência, começou a fazer uma análise mais qualitativa e por aí vai. Na biologia, idem, né? A biologia, quando começou a se firmar como ciência também, entrou numa lombra muito quantitativa. A genética, né? Então, vocês lembram lá do Gregory Mendel? Então, assim, a genética, quando surgiu, que todo mundo questionava muito, né? Se essa parada era verdade ou não, um negócio que a galera nem via, um negócio de DNA que o povo nem sabe nem direito o que é, nem consegue nem ver. O pessoal entrou numa lombra quantitativa. Por quê? Para se firmar como ciência, porque a linguagem de poder do mundo, desde a Revolução Científica, né? Desde o Iluminismo, sei lá, a linguagem de poder, até antes, na Grécia Antiga, enfim, mas a linguagem de poder é uma linguagem matemática, né? Uma linguagem dos números, o grana é número. E aí essa é uma área nova, né? Os negócios de impacto, a própria sustentabilidade. A primeira coisa que me perguntam Chicão, sustentabilidade, como é que aplica tal? A segunda pergunta é: sustentabilidade é caro ou é barato? Eu já fico até esperando essa pergunta, sacou? Eu já quase que dou play na cabeça na hora que a pessoa fala, porque a resposta já está ali, né? Então, assim, essa consolidação como área de conhecimento para qualquer área, da psicologia à biologia, passando pela física nuclear, ela se dá por meio de número, né? Um cálculo, é uma questão matemática e isso é discurso de poder, tá? Então, se você quer ter relevância no mundo atual, você tem que chegar e mostrar em números como é que a coisa funciona. E tem o grande clássico do Falcone, né? Se você não mede, você não gere, meu amigo. Então, se você quer mostrar que a sustentabilidade não é um papinho somente de abraçadores de árvore, de especialistas e de ativistas, né? Você vai ter que mostrar com números. E hoje a conversa do ESG, dos negócios de impacto, é tudo número. O cara vem com uma granona, eu acredito na causa, mas você tem que me provar com número que essa parada vira, né? Que essa grana volta. E não tem jeito. Então, se você está interessado em entrar nesse assunto, trazer esse assunto para dentro da sua organização, você que está do outro lado, que se interessa pelo assunto, assim, o discurso de poder é na forma de número. Então, não tem jeito. Agora, você não vai sair medindo qualquer coisa. Concordo plenamente com a Deise. Você não vai me sair medindo qualquer coisa. Você tem que saber o que você quer da vida, meu amigo. Aí você mede essa coisa que você quer da vida, né? Aí a mensuração disso, que no caso é o impacto, né? Essa coisa que você quer da vida é o impacto, né? A mensuração disso é que vai te trazer lugares de fala mais assim, que vão te favorecer mais, né? Então é por aí. Só para complementar, Flávio, é interessante isso, porque, para você ter ideia, esses fundos que investem, né, nesses negócios que têm esse olhar sistêmico, né, de impacto, sustentabilidade, eles precisam desses números, né? Tanto que esse fundo que investiu nessa Zen Club aqui, que é do Mofarred, se eu não me engano,
Eles só investem se eles notarem que cada R$ 1 que eles colocam pode ter um retorno de 2. E ele nem está pedindo muito, né? A gente está falando da 8,4 ali, esse 2. Então, eles precisam. Tipo, beleza, eu estou colocando R$ 1, tá, vou retornando 2, né, de impacto. Essa é a linha e a curva, né, para saber se é interessante ou não. Não. Até pra, né? E Daisy, pô, você, assim, enfim, galera, eu tô falando aqui com a Daisy, aqui é a mesma coisa que falar pro padre, falar sobre missa com o padre. Mas assim, a Daisy sabe disso melhor do que qualquer um, velho, porque essa é a vida dela. Quando você vai falar com fundo, vai falar com investidor, com investimento e o caramba, velho, é número, a conversa é 100%, é 99% número, 1% propósito, entendeu? Então, o 1% é para você começar a conversa, esse 1% de propósito é só para você ter a simpatia de quem vai falar de número com você, entendeu? E depois é número, galera, assim, assim, você senta na mesa com a galera lá, investidora e tal, é número, tá? Se você não tem Tem para número, onde correr. esse assunto, se você não tem número para mostrar, esse assunto vai ficar um pouco longe da sua realidade. Ô, Flávio, eu achei interessante também falar que agora, não sei quem participou do Moa Invest, que a gente fez no mês passado, a gente foi atrás de alguns investidores para esse nosso evento da Moai. E vários deles falaram assim, olha, tem como vocês me passarem os perfis das empresas que estão querendo investimento, etc. E eu preciso saber se elas têm pegada de sustentabilidade, porque eles já descartavam essas empresas logo de cara, caso elas não tivessem nenhum tipo de iniciativa. Tanto é que a gente estava envolvido com uma dessas empresas, que era o projeto Compostar. Os investidores já amaram de cara, logo assim, bum, só pela ideia do projeto, os investidores falaram, quero conversar com você depois. Então, foi muito interessante, porque nem eu sabia que, assim, era tão importante para começar o investimento já pensando nessa pegada de sustentabilidade. Foi muito, muito, muito legal mesmo. É 1% de simpatia dos investidores só para começar a conversa. Depois é número, meu amigo. A gente precisa diferenciar, né, o que são negócios de impacto e negócios que têm braços, né, que têm projetos de impacto social, né? Então, são coisas distintas. O negócio que tem uma característica essencialmente de impacto e aquele que é voltado para o mercado, mas que, de alguma forma, tem um braço nessa área. E a minha pergunta, a gente tem pouco tempo, tem 15 minutos para terminar. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pelo chat. Sobre o tema do nosso bate-papo, que é como a comunicação, né, e o impacto podem, de alguma forma, fortalecer a imagem das organizações. E principalmente considerando essas organizações que estão no mercado, atuando em outras frentes, mas que entendem que elas precisam ter, né, uma atuação que impacte positivamente a sociedade e também que isso, frente aos seus stakeholders, né, aos seus públicos de interesse, seja bem visto. E outro dia, conversando com o Chico, ele disse assim, que as organizações que não entenderam isso ainda, elas estão fadadas à extinção. E eu queria que você, Deise, começasse comentando sobre isso. Eu queria até trazer uma pesquisa que foi feita até lá na Inglaterra, né, que é o Berço, né, que eles viram que 75% das pessoas que investem, né, seja ela pessoa física ou não, eles querem entender se aquela organização tem alguma conexão com sustentabilidade social, enfim, qualquer pegada, não precisa ser necessariamente negócio de impacto para eles investirem, porque senão eles não investem. Então, imagina, 75% da população que é investidora. Então, assim, se você não estiver olhando para uma coisa simples, gente, e eu estou falando assim, você não precisa, isso que você trouxe, né, Flávio, você não precisa nascer um negócio de impacto, você pode olhar para todas, é o que a R2 faz, né, para todos esses pilares, né, então, olha para a diversidade, você tem mulher na equipe, né, pessoas negras, enfim, você tem que olhar para isso, e são coisas pequenas que vão sendo construídas e que fazem diferencial. Então, é pegar, olhar o que você pode fazer de melhor, desde faço compostagem na organização, uso energia limpa, e são coisas que vão fazer um diferencial, e se você comunicar isso, né, de forma efetiva que você está fazendo, né, porque a gente vê muita gente aí bancando e só falando que está fazendo e não está, e mostrar, né, então isso faz muita diferença para o consumidor, as pessoas querem consumir coisas com propósito, isso está comprovado, a gente vê cada vez mais pessoas deixando de consumir, né, porque não tem esse olhar. Então, e se você souber comunicar, você sai na frente, né?
além de estar fazendo, né? Você comunicar, isso sai muito na frente. Então, é muito importante isso. Se você quiser, Chicão, complementar, né? Quer complementar? Pô, sim, eu vou falar um negócio, cara. Vou falar uma coisa para vocês. Ainda é possível usar a sustentabilidade como um diferencial do seu negócio. Ainda é possível. Daqui a algum tempo isso vai ser lei, galera. Vocês vão fazer na obrigação. Vocês vão fazer igual a pandemia fez com a virtualização do negócio de vocês. Vai ser a toque de caixa, de emergência, só para cumprir tabela, só para sobreviver, gastando mais. Tudo que a gente faz sem planejamento, com emergência, a gente gasta mais. Não é isso? Vai ser estritamente a mesma coisa na sustentabilidade, no negócio de impacto, etc. Tá? Essa parada vai virar lei e você vai fazer na obrigação, só para sobreviver, gastando mais. E pior, o povo vai ver, a sua audiência vai ver e vai falar, lá, o cara fez só para cumprir tabela, né? Então, ainda é possível você fazer uma parada que as pessoas vão falar, uau, que legal, que bacana que você fez isso, meu amigo, eu quero estar perto de você, que você fez. Ainda é possível, tá bom? Daqui a pouco tempo, várias iniciativas de sustentabilidade que hoje a gente curte, que as empresas façam e tal, não sei o que, isso aí vai virar o feijão com arroz, tá? E você vai estar lá vivendo o mesmo dilema que você viveu em 2020, correndo para virtualizar seus processos por causa da pandemia. Você vai viver como viveu em Brasília recentemente, com a lei dos grandes geradores, né? O povo correndo para dar conta da lei dos grandes geradores, e assim, atabalhoadamente, para poder, só para sobreviver, só para não tomar uma multa, né? Então, o caminho é esse. Aqui nós temos dois exemplos, vocês falaram aí de negócio de impacto, a diferença e tal. Aqui nós temos dois exemplos. O Impact Hub é um negócio de impacto e a R2 não é um negócio de impacto. Agora, isso não significa que a preocupação com a sustentabilidade das duas organizações seja maior ou menor, né? Então, só para deixar claro aí, tá? Assim, nós temos aqui dois bons exemplos de um que é negócio de impacto, outro que não é negócio de impacto, e a performance socioambiental dos dois é interessante, né? E eu até, Chicão, você falando aí, claro, estou só para complementar, você falando de virar lei, para quem não sabe, existe uma estratégia de impacto a nível federal que está criando leis estaduais, e quem tiver esses itens, né, enfim, até a CVM, né, ela está regulando isso, e vai ser um diferencial. Então, isso está virando lei, isso está sendo olhado para quem mensura, existe estratégias para isso, as pessoas estão olhando. A CVM fez essa pesquisa agora recente, né? Fez até uma declaração lá, que a gente também fez algumas contribuições, e vai ser esse diferencial. Hoje, já nos Estados Unidos e na Inglaterra, já é visto quem tem empresas na Bolsa que não tem esses índices, tem uma outra tratativa, né? Então... Deise, em que pé que está esse PL? Que você que está acompanhando isso. A PL aqui no DF ela já foi aprovada e a gente está no processo de criar o decreto, né? A gente está escrevendo o decreto junto com a Secretaria de Empreendedorismo do GDF para fazer essa regulamentação da PL e ela ser uma atribuição agora para o governo. Então, assim, o GDF está olhando isso, vai surgir coisas novas sobre essa... E aí a gente não está falando só de impacto, né? Negócio de impacto, a gente está falando de todas essas organizações, SG, enfim, né? Que abrangem isso, que a gente entende que faz algum diferencial. E a gente vai começar a criar ações focadas nesses grupos para desenvolver o ecossistema, né? Então, desde lá o pessoal da Casa Civil fazendo diferencial para compras públicas, para negócios de impacto. Então, tem muita coisa vindo aí, né? Imagina, Flávio, posso só fazer um comentário aqui? Imagina que o GDF, você que está do outro lado aí, que está assim, achando que isso é conversinha para boi dormir aí, que a Deise está falando, pensa aqui comigo, imagina que o GDF está criando uma lei que vai mudar a forma como as empresas recebem alvará de funcionamento. E você fica sabendo disso agora, a Deise acabou de falar isso. Você levantaria as orelhas e ia ficar muito ligado nisso, não é? Porque isso afeta diretamente o seu negócio. Agora pega a mesmíssima lógica e aplica para esse projeto de lei que está surgindo aí. Pode ser um projeto de lei que pode mudar o jeito como você faz negócios, porque pode ser pode ser uma tremenda oportunidade para você. Então, pensa nisso, fica ligado nisso, levantem as orelhas, porque essas regulamentações da área de sustentabilidade, da área de negócio de impacto, isso aí vai mudar bastante os fundamentos do jeito como se faz negócio nos próximos anos. Vocês têm que ficar ligados nisso, galera.
Paula Freitas comentou que os fundos ESG no Brasil captaram 2,5 bilhões de reais em 2020, de acordo com a Distrito. E o Brasil está crescendo muito no desenvolvimento sustentável e ESG. Chicão, explica para a gente sobre esse conceito de ESG, por favor. Bom, já queria começar dizendo que esse número está amplamente subestimado, tá? Amplamente, porque a metodologia de cálculo disso aí é no caso de fundos que têm esse objetivo claro, assim, o objetivo a tese do fundo é essa e tal. Agora, tem uma quantidade infinita de dinheiro rolando aí, em que a primeira barreira é essa daí que a Vicky acabou de falar. O cara, para começar a conversa, ele precisa que tenha políticas mínimas de ESG. Só que o cara não é um fundo ESG, sacou? Então eu te falo de uma iniciativa que eu fiquei sabendo essa semana, em off, uma iniciativa, por isso que eu citei o Jorge Paulo Lemann, que ele aportou uma grana num fundo. Esse fundo sozinho captou 6 bilhões de reais e tinha como uma das premissas questões de sustentabilidade. Ele não era um fundo ESG, mas repara que tinha como premissa a sustentabilidade. Então, assim, esse número aí, bicho, se pegar essa lógica aí que a Vicky acabou de explicar aí, esse número é amplamente subestimado. Esse número aí é fichinha, é troquinho de pão, tá? Então, só para vocês entenderem o tamanho da brincadeira aqui, tá? Mas Aliás, desculpa, só Flávio. para complementar, a gente hoje tem, em 2020, foi uma pesquisa do GIN, que é uma organização que faz pesquisa a nível global, tem 715 bi de dólares disponível para negócio de impacto, que estão hoje sendo investidos em negócio de impacto. Pois é. Vocês querem mais? A BlackRock, o maior fundo de investimento do mundo, eles têm 9 trilhões de dólares na mão. 9 trilhões de dólares na mão. Chega uma hora que o nível de dinheiro fica tanto que a gente não sabe mais se é muito, se é pouco, qual é a diferença. Se a BlackRock fosse um país hoje, eles seriam a terceira economia do mundo. Só perderiam para Estados Unidos e China. Tá bom, galera? Então, a BlackRock, desde 2015, tem se posicionado dizendo que não vai mais botar dinheiro em coisas que não tenham ESG. Já explico o que você me perguntou, tá, Flávio? Desde 2015 eles vêm falando isso. Em 2019 eles soltaram uma carta, o CEO da BlackRock falou, e já veio de voadora dizendo: nossos parceiros de negócio não oferecerão mais produtos para os nossos clientes que não tenham ESG. Isso é dezembro de 2019. Aí, em 2020, o cara acelerou o que ele falou. Tipo assim, não tem mais. 9 trilhões de dólares não circularão mais em negócios que não tenham coisas de sustentabilidade. Tá bom, galera? Vocês imaginem que a terceira economia do mundo vai parar de fazer negócio com quem não tem nada de sustentabilidade. Imagina a movimentação tectônica que está acontecendo agora no mercado. É exatamente isso que você deveria estar levantando as orelhas nesse momento. Você que é empreendedor, intraempreendedor, está montando um negócio de impacto, whatever, tá? Mas vamos lá. ESG, isso tudo foi para fazer suas orelhas levantarem. Se você dormiu até agora, espero que você tenha acordado agora com essa informação, tá? ESG, galera, significa que é uma siglazinha que está bem em voga agora. Em português é ASG, que que a empresa tenha ações na área ambiental, na área social e na área de governança, né? Que a empresa tenha preocupações na área socioambiental, que a gente tem falado aqui, e que ela tenha uma boa governança, porque não adianta ter eu vou falar aqui, você vai pensar numa empresa que é assim. Não adianta você ter boas iniciativas na área socioambiental e ter uma governança péssima, né? Ter problema de assédio, ter problema de transparência, corrupção, enfim. Eu pensei umas 5 aqui agora, só de supetão aqui. Que tem boas iniciativas socioambientais, mas vive no noticiário aí com problema de corrupção, tá? Então, o ESG veio com isso, é como se fosse assim, o ESG hoje em dia está virando meio que um selo de qualidade de investimento, tá? Então, empresas que têm iniciativas ESG costumam dar um retorno para o investidor muito maior do que a média do mercado, e por isso que está virando moda e tal, não sei o quê. Além do propósito, tá, galera? Assim, tudo começa com um propósito legal. Assim, a gente está vendo aí o problema socioambiental que a gente está arrumando no mundo, e com o mundo da grana não é diferente. As pessoas estão preocupadas com o rumo das coisas. Isso gera uma simpatia em botar grana em iniciativas que ajudem a alterar o rumo das coisas, tá? Esse é o 1% de simpatia. Os outros 99% é grana, é número, é gestão, etc. Então, o que você faz de fato na área social, ambiental e de governança. Então, ESG ou ASG
em português, ASG em português, ESG em inglês, está meio que virando um selo de qualidade de investimento, tá? Não vai demorar muito, tá? Vai aparecer certificação ESG e por aí vai, se já não está em curso por aí, tá bom? Então é isso, Flávio, respondendo assim objetivamente a sua pergunta. Maravilha. Gente, a gente tem só 4 minutos para finalizar. Daisy, eu já queria começar a fechar as ideias, mas para mim é curiosa, né, a sua iniciativa de criar a Impact Hub num momento assim tão complexo, né? Eu queria só que você contasse para a gente como tem sido o desafio de inaugurar um hub num contexto de crise. A gente... É interessante porque já estava nesse projeto aí antes de acontecer isso, né? Mas é super desafiador, como todo negócio, mas a gente notou que, como por esse posicionamento que a gente tem e por como a gente atua, né, para desenvolver ecossistema, né, esse dinamizador de ecossistema, na verdade surgiu muito mais demanda para a gente do que a gente imaginava, né? Porque as organizações começaram a olhar para o que é esse ecossistema, o que precisa, como é que a gente precisa atuar, né? Então, hoje, o próprio espaço, ele tem toda a pegada sustentável, né? A gente doou parte da construção aqui para um negócio de impacto, construir e reformar casas em comunidades, nossa energia, né? A gente faz compostagem, então a gente já tem esse olhar. Então, essas organizações que se querem conectar já vêm olhar para isso, e até pelos projetos e programas que a gente oferece, né? Então, é isso que o Chicão falou, assim, é desafiador, a gente está passando, fazendo aquela coisa toda hora, mudando e ver o que pode ser feito, mas a gente vê que, na verdade, é o momento e a oportunidade para a gente estar aqui fazendo isso, porque é assim que a gente vai conseguir fazer essa mudança, né? Conscientizando e trazendo uma outra forma de fazer negócios, né? Olhando para o sistema como um todo. Então, a gente está passando desafios como todo mundo, mas bem animado aí para o futuro. Bom, Chicão, quer suas palavras finais aí, fechar sua fala? Eu queria dizer o seguinte, galera, simples, reto, direto, eu estou surfando essa onda, tá? Se você não está surfando, meu amigo, está perdendo grana, está perdendo... Estamos falando aqui com empreendedores. Eu e Daisy estamos surfando essa onda. Já pegamos esse trem, percebemos que o movimento é para esse lado e a pandemia acelerou isso, tá? Pega qualquer tendência de mercado que vocês tinham e vejam no contexto pandêmico o que aconteceu com essa tendência. Ela se acelerou, eu tenho certeza absoluta, porque eu estou estudando isso desde que apareceu a pandemia, a gente tem estudado isso lá na R2. Pega aí, ESG acelerou, virtualização de processos acelerou, home office acelerou. Então, eu, Daisy e companhia, a gente já percebeu o bom negócio que representa tudo isso que a gente está falando aqui. Já subimos nesse trem, esse trem está andando. Daqui a pouco, meu camaradinha, esse trem vai passar e você vai estar andando no trilho. Você não vai estar mais andando no trem, você vai gastar sua canelinha andando no trilho para tentar alcançar o que já passou, tá bom? Então, se você está aí jantando aí, só botou aí de ouvido aí o que a gente está falando aqui, ainda é possível subir no trem, fica ligado, porque o trem está passando na sua frente, tá aqui, ó, a oportunidade aqui, ó, passando na sua frente aí, tá? Maravilha. Gente, nós chegamos ao fim aí do Papo Proativo. Eu queria agradecer a Moai pela oportunidade, a cada um de vocês que está aí nos acompanhando. Lembrando que esse bate-papo vai estar disponível nos canais da Moai. Vic, muito obrigado aí pelo suporte. Queria dizer que no próximo dia 16 de agosto, a gente tem mais uma edição do Papo Proativo, também às 19 horas, no YouTube da Proativa, com a Yara Vidal, que ela é jornalista, ela é representante da Fashion Revolution em Brasília e pesquisadora sobre moda e política. E a gente vai falar sobre a importância da diversidade na comunicação. Então, mais uma vez, Daisy, muito obrigado, Chicão. Espero que essa conversa tenha inspirado, né, os nossos empresários aqui presentes, que a gente possa, de alguma forma, aí, contribuir, né, para minimizar um pouco essas mazelas, né, pelas quais a nossa humanidade tem passado. Muito obrigado, gente. Obrigada, Flávio. Eu Obrigada. que agradeço, muito obrigada. Obrigado. É importante para a Moai trazer temas como esse, extremamente relevantes. E eu vou deixar aqui no chat também o nosso NPS, que é a nossa pesquisa de satisfação, no link, que é muito, muito importante para a gente que vocês participem,
para que a gente consiga ter a opinião de vocês e estar sempre melhorando para os próximos eventos. Então, quem puder responder aí nossa pesquisa de satisfação, a gente ficaria super grato. Tá bom, galera? Queria agradecer aí, ó, Obrigada. Moai, Proativa Comunicação, queria agradecer a Deise aí, Impact Hub, valeu, galera, obrigadão aí, espero que a gente tenha mais oportunidades como essa. Obrigada, viu, gente? Até a próxima. Obrigado, boa noite. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau.